E se o silêncio que dói hoje for exatamente o lugar onde Deus quer falar com você? Fique comigo, porque a solitude que ninguém entende pode ser o seu maior encontro com Ele. Você já se sentiu completamente sozinho, mesmo estando rodeado de pessoas? Já experimentou aquela dor profunda de não ser compreendido por ninguém, nem mesmo pelas pessoas mais próximas? Hoje vou te mostrar como andar com Deus justamente nesse lugar onde ninguém te entende. Há momentos na vida em que você se vê completamente sozinho, não por escolha, mas porque ninguém ao seu redor consegue compreender o que você está vivendo. Suas lutas parecem invisíveis aos olhos alheios. Suas dores são profundas demais para serem expressas em palavras simples. E quando você tenta compartilhar o peso que carrega no coração, encontra apenas olhares vazios, conselhos superficiais ou até mesmo julgamentos que ferem ainda mais sua alma ferida. Talvez você esteja passando por um vale escuro neste exato momento. Talvez tenha perdido alguém querido e as pessoas ao redor já esperam que você supere a dor. Talvez enfrente uma batalha espiritual tão intensa que quando tenta explicar, as pessoas simplesmente não entendem. Ou talvez você esteja numa crise de fé questionando coisas que sempre acreditou e tem medo de ser rejeitado se confessar suas dúvidas. Eu quero lhe dizer algo neste momento. Você não está sozinho nisso. A solidão incompreendida é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode enfrentar. Mas é justamente nesse lugar, quando ninguém te entende, que Deus deseja se encontrar com você de uma maneira profunda e transformadora. É no deserto da incompreensão que Ele prepara os maiores milagres em sua vida. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que tocou multidões com suas palavras ungidas, conhecia bem esse sentimento. Ele enfrentou profundas crises de depressão e momentos em que sentia que ninguém compreendia o peso do ministério que carregava. Em seus sermões, Spurgeon frequentemente falava sobre a necessidade de buscar a Deus na solidão. Ele dizia que os momentos mais preciosos de comunhão acontecem quando estamos a sós com o Criador, despidos de todas as máscaras que usamos diante das pessoas. O grande príncipe da pregação entendia que há um tipo especial de intimidade que só pode ser desenvolvida no secreto. Spurgeon afirmava que Deus reserva suas maiores revelações para aqueles que ousam encontrá-lo na solidão, longe dos olhares e opiniões do mundo. E ele tinha razão. Quando olhamos para as Escrituras, vemos um padrão inegável. Os maiores servos de Deus passaram por períodos de profunda solidão antes de experimentarem os maiores milagres. Pense em José, vendido como escravo por seus próprios irmãos. Ninguém entendia os sonhos que Deus havia colocado em seu coração. Ele foi jogado numa cisterna, vendido como mercadoria, acusado injustamente e esquecido na prisão. Quantas noites José deve ter chorado, sentindo-se completamente incompreendido e abandonado. Mas foi justamente naquela solidão forçada que Deus o estava moldando para ser governador do Egito e salvador de nações. Moisés passou 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas longe de todo o glamour e poder que conhecera no Egito. Aquele tempo de solidão não foi desperdício. Foi ali, no silêncio do deserto, que Deus o preparou para libertar um povo inteiro da escravidão. Foi na solidão de Midian que Moisés aprendeu a depender totalmente de Deus, não de sua própria força ou inteligência. Davi, o homem segundo o coração de Deus, passou anos fugindo nas cavernas, incompreendido até mesmo por aqueles que deveriam apoiá-lo. Ele era ungido como rei, mas tratado como criminoso. As pessoas o viam como louco ou perigoso, mas Deus o via como um adorador genuíno. E foi naquelas cavernas frias e solitárias que Davi escreveu alguns dos mais belos salmos que até hoje consolam milhões de pessoas ao redor do mundo. O próprio Jesus Cristo experimentou a solidão da incompreensão. Seus discípulos mais próximos não entendiam completamente sua missão. Sua família pensava que ele estava fora de si. As multidões o seguiam pelos milagres, mas fugiam quando ele pregava verdades difíceis. E no momento mais crucial de sua vida, no Getsêmani, quando precisava que seus amigos vigiassem com ele, todos dormiram. A Bíblia nos diz em Marcos capítulo 14, versículo 34, "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai."
Jesus estava experimentando uma angústia que ninguém ao seu redor conseguia compreender plenamente. Ele estava carregando o peso de toda a humanidade e seus amigos mais próximos simplesmente adormeceram. Que solidão profunda deve ter sido aquela. Mas veja o que Jesus fez naquele momento de incompreensão total. Ele não desistiu, não se revoltou contra os discípulos, não abandonou sua missão porque ninguém entendia. Ele se voltou para o Pai. Ele orou. Ele buscou força naquele que sempre o compreendia perfeitamente. E foi essa comunhão íntima com Deus que lhe deu forças para suportar a cruz e conquistar a vitória mais gloriosa da história. Amado irmão, amada irmã, você está experimentando esse tipo de solidão neste momento? Você sente que ninguém entende o que você está passando? Que suas lutas são invisíveis aos olhos de todos ao redor? Então, eu tenho uma mensagem de esperança para você hoje. Deus te entende completamente. Ele conhece cada lágrima que você derramou em segredo. Ele ouviu cada oração sussurrada no meio da noite. Ele viu cada batalha que você enfrentou sozinho. O Salmo 139 nos garante isso de forma maravilhosa. Nos versículos 1 a 3, Davi declara: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Que promessa gloriosa! Deus não apenas sabe sobre você de forma superficial, Ele te conhece profundamente, intimamente, completamente. Não há nada em sua vida que seja mistério para Deus. Aquela dor que você não consegue explicar para ninguém, Deus a compreende perfeitamente. Aquele medo que parece irracional aos outros, Ele sabe exatamente de onde vem. Aquela ferida que ninguém vê porque está escondida no seu coração, Deus a enxerga e deseja curá-la. A verdade é que muitas vezes Deus permite que você passe por períodos de solidão e incompreensão justamente para que você desenvolva uma intimidade maior com Ele. Quando não temos em quem nos apoiar aqui na Terra, somos forçados a nos apoiar completamente nele. Quando ninguém nos compreende, buscamos o único que nos compreende perfeitamente. E é nesse processo, por mais doloroso que seja, que nossa fé cresce e se fortalece. Pense nisso. Se você tivesse todas as respostas que precisa nas pessoas ao seu redor, se todos te compreendessem perfeitamente e pudessem resolver seus problemas, qual seria a sua necessidade de buscar a Deus? A solidão, por mais difícil que seja, tem um propósito divino. Ela nos leva a buscar a fonte verdadeira de consolo, sabedoria e força. Se você tem me acompanhado até aqui e reconhece que está passando por um momento de solidão espiritual, eu quero convidá-lo a se inscrever neste canal. Pressione o botão de inscrição e ative o sininho, porque vamos continuar explorando verdades bíblicas que vão fortalecer sua caminhada com Deus, mesmo quando ninguém ao seu redor te entende. E há algo mais que quero compartilhar com você. Eu sei que muitos de vocês desejam aprofundar sua intimidade com Deus, mas não sabem exatamente como começar. Por isso, preparamos um material especial chamado 21 Dias para restaurar sua intimidade com Deus. É um guia prático que vai te conduzir dia após dia numa jornada de reconexão profunda com o Pai. Você encontrará o link para adquirir esse e-book no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Não é apenas mais um livro, é uma ferramenta que pode transformar sua vida de oração e comunhão com Deus. Mas agora vamos continuar nossa jornada juntos, explorando como exatamente podemos andar com Deus na solidão, mesmo quando ninguém ao nosso redor compreende nossa caminhada espiritual. A primeira coisa que precisamos entender sobre andar com Deus na solidão é que Ele nunca nos abandona, mesmo quando todos os outros se afastam. Há uma diferença profunda entre estar sozinho e estar abandonado. Você pode estar sozinho fisicamente, cercado pelo silêncio e pela ausência de companhia humana, mas nunca está abandonado quando Deus está com você. Essa é uma verdade que precisa penetrar profundamente em seu coração hoje. Em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, encontramos uma das promessas mais consoladoras de toda a Escritura. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos aterrorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco.
Ele não vos deixará nem vos desamparará. Veja que promessa maravilhosa. Deus não apenas está perto de você, Ele vai com você. Ele não te deixa, Ele não te desampara. Quantas vezes na vida você já se sentiu desamparado? Quantas vezes já sentiu que estava carregando um peso sozinho, que ninguém estava ao seu lado para ajudá-lo a suportar o fardo? Mas a verdade bíblica é que Deus estava ali o tempo todo. Talvez você não o sentisse, talvez não o visse agindo da forma que esperava, mas Ele estava presente. Ele nunca te deixou nem por um segundo sequer. O problema é que muitas vezes confundimos a ausência de pessoas com a ausência de Deus. Quando nossos amigos se afastam, quando nossa família não nos compreende, quando nos sentimos isolados na igreja ou em qualquer outro ambiente, começamos a acreditar que Deus também nos abandonou. Mas isso é uma mentira do inimigo. É uma distorção que ele planta em nossa mente para nos fazer desistir de buscar a presença do Senhor. A verdade é que Deus frequentemente remove as pessoas ao nosso redor justamente para que possamos encontrá-lo de maneira mais profunda. Pense nisso. Quando você tem 1000 vozes falando ao seu redor, dando conselhos, opiniões e direcionamentos, fica difícil ouvir a voz suave e mansa do Espírito Santo. Mas quando você está na solidão, quando o silêncio se torna seu companheiro, é ali que a voz de Deus pode finalmente ser ouvida com clareza. O profeta Elias experimentou isso de forma poderosa. Depois de uma grande vitória espiritual no Monte Carmelo, onde Deus enviou fogo do céu e confirmou seu ministério diante de todo o povo, Elias fugiu com medo da ameaça de Jezabel. Ele se encontrou sozinho no deserto, tão deprimido que pediu a Deus que tirasse sua vida. Ali, na solidão mais profunda, Elias esperava ouvir Deus no terremoto, no vento forte, no fogo, mas Deus não estava nessas manifestações espetaculares. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 12, lemos: "E depois do fogo, uma voz mansa e suave." Foi na quietude, no sussurro quase imperceptível que Deus falou com Elias. Foi na solidão, longe do barulho das multidões e das batalhas espirituais, que o profeta recebeu novas instruções e renovação para sua alma cansada. Você precisa entender que a solidão pode ser um lugar de encontro divino. Não é sempre uma punição ou um abandono. Muitas vezes é um convite de Deus para que você se aproxime dele de maneira mais íntima. É uma oportunidade para que você desenvolva uma comunhão que não depende de circunstâncias externas ou da presença de outras pessoas. Mas como exatamente fazemos isso? Como transformamos a solidão em um lugar de encontro com Deus, em vez de um lugar de desespero e tristeza? A resposta está em escolher ativamente buscar a presença de Deus, mesmo quando não sentimos vontade, mesmo quando as emoções gritam que Ele está distante. A oração é a primeira porta que devemos atravessar. E não estou falando de orações decoradas ou repetitivas. Estou falando de derramar seu coração diante de Deus com total honestidade. Diga a Ele exatamente como você se sente. Conte sobre sua solidão, sua dor, sua frustração por não ser compreendido. Deus não se ofende com sua honestidade. Ele deseja que você seja real com Ele. Olhe para os Salmos de Davi. Aquele homem não tinha medo de expressar suas emoções mais profundas diante de Deus. No Salmo 69, versículo 3, Davi clama: "Estou cansado de tanto clamar. Minha garganta está rouca. Meus olhos desfaleceram de tanto esperar pelo meu Deus." Que honestidade brutal! Davi estava exausto, questionando onde Deus estava, mas ainda assim continuava buscando. E é isso que Deus espera de você. Não espera que você finja estar bem quando está destruído por dentro. Não espera que você sorria e fale palavras de vitória quando seu coração está partido. Ele quer que você venha até Ele exatamente como está, com toda a sua dor, toda a sua confusão, toda a sua solidão. E ali, naquela intimidade sincera, Ele começará a operar cura em sua alma. A leitura da palavra é outra ferramenta poderosa para andar com Deus na solidão. Mas não estou falando de uma leitura mecânica, apenas para cumprir uma obrigação religiosa. Estou falando de mergulhar nas Escrituras como quem busca encontrar o próprio Deus em cada página. Quando você lê a Bíblia com um coração aberto e sedento, Deus fala com você de maneiras surpreendentes.
Há versículos que você já leu dezenas de vezes, mas de repente, num momento de solidão profunda, aquelas palavras ganham um significado completamente novo. É como se Deus estivesse escrevendo uma carta pessoal diretamente para você, endereçando exatamente o que você está vivendo naquele momento. Isso não é coincidência. É o Espírito Santo ministrando ao seu coração através da palavra viva. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra não é apenas tinta em papel, ela é viva, ela age, ela transforma, e na sua solidão, ela pode se tornar seu maior consolo e guia. Mas há algo mais que preciso compartilhar com você sobre andar com Deus na solidão. Você precisa aprender a adorá-lo, mesmo quando não sente vontade. A adoração não é baseada em emoções ou circunstâncias. A adoração verdadeira é uma escolha, uma decisão de reconhecer quem Deus é, independentemente de como você se sente ou do que está acontecendo ao seu redor. Pense em Jó, aquele homem que perdeu tudo. Seus filhos morreram, sua saúde foi destruída, suas riquezas desapareceram. E sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Os amigos que vieram consolá-lo se tornaram seus acusadores. Jó estava na solidão mais profunda que alguém pode experimentar. Mas mesmo assim, no meio de toda aquela dor inimaginável, ele declarou em Jó, capítulo 13, versículo 15: ainda que ele me mate, nele esperarei. Que declaração de fé! Jó não estava sentindo a presença confortadora de Deus. Ele não estava experimentando bênçãos ou milagres. Ele estava sofrendo de formas que a maioria de nós nunca experimentará. Mas sua adoração não dependia de sentimentos. Ela era baseada em quem Deus é, não em como Jó se sentia naquele momento. E é isso que você e eu precisamos aprender. Quando estamos na solidão, quando ninguém nos entende, quando parece que até Deus está distante, precisamos escolher adorá-lo. Precisamos declarar sua bondade mesmo quando não a sentimos. Precisamos proclamar sua fidelidade, mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário, porque a adoração não é sobre nós, é sobre Ele. Quando você começa a adorar a Deus na solidão, algo sobrenatural acontece. Sua perspectiva começa a mudar. As coisas que pareciam montanhas intransponíveis começam a diminuir. A dor que parecia insuportável começa a se tornar mais leve. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você está se conectando com aquele que é maior que todas as circunstâncias. A solidão também é um tempo precioso para desenvolver a disciplina da escuta. Vivemos em um mundo tão barulhento, tão cheio de informações e distrações, que perdemos a capacidade de simplesmente ficar quietos e ouvir. Mas Deus frequentemente fala no silêncio. Ele sussurra verdades profundas quando estamos dispostos a fazer silêncio em nosso interior e simplesmente ouvi-lo. Existe um propósito divino escondido em cada temporada de solidão que você enfrenta. Deus nunca desperdiça nossas dores, nunca permite que passemos por vales sem que haja um objetivo eterno por trás disso. A solidão que você está experimentando agora não é um acidente. Não é resultado de um erro divino ou de um abandono celestial. É parte de um plano maior que Deus está tecendo em sua vida, mesmo que você não consiga enxergar o desenho completo neste momento. Quando olhamos para a história do povo de Israel no deserto, vemos essa verdade de forma clara. 40 anos vagando em um lugar árido, sem a terra prometida ao alcance dos olhos. 40 anos de monotonia, de provação, de aparente estagnação. Muitos poderiam olhar para aquela situação e pensar que Deus havia se esquecido do seu povo. Mas não era isso que estava acontecendo. Deus estava forjando uma nação, estava preparando corações, estava ensinando lições que só poderiam ser aprendidas no deserto. Em Deuteronômio capítulo 8, versículos 2 e 3, Deus explica o propósito daquele tempo no deserto. Lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração,
se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, o qual tu não conhecias nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja que profundo. O deserto não era punição, era escola. Deus estava ensinando o seu povo a depender dele completamente, a confiar em sua provisão diária, a reconhecer que a vida espiritual é mais importante que qualquer conforto material. E é exatamente isso que ele está fazendo com você na sua solidão. Ele está te ensinando verdades que você nunca aprenderia se estivesse cercado de conforto e companhia constante. A solidão revela o que está realmente em nosso coração. Quando temos pessoas ao redor, podemos nos esconder atrás de máscaras. Podemos fingir que somos mais fortes, mais espirituais, mais equilibrados do que realmente somos. Mas quando estamos sozinhos, quando não há plateias para impressionar ou reputações para manter, nossa verdadeira natureza se manifesta. E é nesse lugar de vulnerabilidade total que Deus pode começar a trabalhar de forma mais profunda em nosso caráter. Pense no apóstolo Paulo. Depois de sua conversão dramática no caminho de Damasco, ele não foi imediatamente para o ministério público. A Bíblia nos diz em Gálatas, capítulo 1, versículos 17 e 18, que Paulo passou 3 anos na Arábia, antes de voltar para Damasco e depois ir a Jerusalém. 3 anos de solidão, de preparação, de intimidade com Deus. Aquele tempo não foi perdido. Foi ali que Paulo recebeu as revelações profundas, que mais tarde compartilharia com a igreja através de suas cartas. Deus usa a solidão para nos moldar, para remover de nós aquilo que não pertence ao seu caráter, para plantar em nós sementes de virtudes que precisam de tempo e quietude para germinar. A paciência, por exemplo, não se desenvolve quando tudo está indo bem e todos nos compreendem. A paciência é forjada na espera, no silêncio prolongado, quando clamamos a Deus e a resposta parece demorar a chegar. A humildade genuína também é cultivada na solidão. Quando ninguém está observando, quando não há aplausos ou reconhecimento, quando somos reduzidos ao nosso eu mais básico diante de Deus, aprendemos que não somos tão autossuficientes quanto pensávamos. Descobrimos que nossa força vem dele, não de nós mesmos. E essa humildade se torna a fundação sobre a qual Deus pode construir algo verdadeiramente grande em nossa vida. A fé também é testada e fortalecida na solidão. É fácil crer em Deus quando vemos milagres acontecendo, quando sentimos sua presença de forma tangível, quando testemunhamos suas respostas imediatas às nossas orações. Mas a fé verdadeira, a fé que move montanhas, é aquela que permanece firme mesmo quando não vemos, não sentimos, não compreendemos o que Deus está fazendo. Abraão experimentou isso quando Deus lhe pediu para sacrificar Isaque, o filho da promessa. Aquilo não fazia sentido algum. Como Deus poderia pedir que ele matasse exatamente aquele através de quem todas as promessas deveriam se cumprir? Abraão estava sozinho naquela decisão. Ninguém mais recebeu aquela ordem de Deus. Ele não podia consultar ninguém, não podia buscar a aprovação de outros. Era ele e Deus. E foi ali, naquela solidão de fé, que Abraão se tornou o pai de todos os que creem. Em Hebreus capítulo 11, versículo 17, lemos: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que havia recebido as promessas estava para sacrificar o seu unigênito. A fé de Abraão não dependia de testemunhas ou de apoio humano. Ela estava ancorada exclusivamente na confiança de que Deus cumpriria suas promessas, mesmo quando o caminho para isso parecia impossível. E você, amado irmão, amada irmã, está sendo testado da mesma forma hoje. Sua solidão é um teste de fé. É Deus perguntando: você confia em mim mesmo quando não consegue ver minha mão agindo? Você acredita em minhas promessas mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário? Você permanecerá fiel mesmo quando ninguém ao seu redor entende ou apoia sua jornada espiritual? Mas preciso te dizer algo importante. Deus nunca te leva a um deserto para te deixar morrer ali. Ele te leva ao deserto para te transformar, para depois te levar à terra prometida. A solidão tem data de validade. Ela não é permanente. É uma estação, não uma condenação eterna. E quando você sair dessa temporada,
sairá diferente. Sairá mais forte, mais sábio, mais maduro espiritualmente. José passou anos na prisão, incompreendido e esquecido. Mas quando chegou o tempo de Deus, ele saiu da prisão direto para o palácio. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian, mas depois se tornou o libertador de uma nação inteira. Davi foi perseguido por anos nas cavernas, mas depois foi coroado rei sobre todo Israel. O tempo de solidão não foi desperdício na vida desses homens. Foi preparação para a grandeza que Deus havia planejado. E sabe o que é mais maravilhoso? As experiências que você tem com Deus na solidão não são apenas para você. Elas são para abençoar outras pessoas também. Quando você sair desse vale, encontrará pessoas passando pelo mesmo tipo de solidão que você enfrentou. E porque você aprendeu a andar com Deus naquele lugar difícil, poderá guiar outros pelo mesmo caminho. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo escreve: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Você vê, o consolo que Deus te dá na solidão não é só para você. É para que você se torne um instrumento de consolo para outros. Pense em quantas pessoas ao seu redor estão passando por solidão neste exato momento. Quantas estão sofrendo caladas, sentindo que ninguém as compreende, lutando sozinhas com batalhas invisíveis. Quando você sair da sua temporada de solidão, terá uma sensibilidade especial para enxergar essas pessoas. Terá sabedoria para ministrar a elas. Terá compaixão genuína porque você esteve no mesmo lugar. Mas enquanto você ainda está nessa jornada, é importante que não tente apressar o processo. Muitos de nós queremos sair do deserto o mais rápido possível. Queremos que Deus acelere as coisas, que encurte o tempo de provação. Mas se Deus determinou um período de solidão em sua vida, é porque Ele sabe exatamente quanto tempo você precisa naquele lugar para aprender tudo o que Ele quer te ensinar. Não desperdice sua solidão reclamando constantemente ou tentando fugir dela através de distrações vazias. Aproveite esse tempo. Mergulhe profundamente na presença de Deus. Permita que Ele faça a cirurgia necessária em seu coração. Deixe que Ele remova aquilo que precisa ser removido e plante aquilo que precisa ser plantado. Este é um tempo precioso que você nunca mais terá exatamente da mesma forma. Há pessoas que saem da solidão amargadas porque resistiram ao trabalho de Deus durante todo o processo. Elas desperdiçaram aquele tempo precioso em autopiedade, revolta e ressentimento. E quando finalmente saíram daquela temporada, perceberam que não cresceram nada espiritualmente. Continuavam com os mesmos problemas de caráter, as mesmas fraquezas, os mesmos padrões destrutivos. Não seja essa pessoa. Escolha cooperar com o Espírito Santo durante sua temporada de solidão. Escolha se render ao processo de transformação que Ele quer operar em você. Escolha confiar que Deus sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você não entende. Agora preciso falar com você sobre algo muito importante: como proteger seu coração durante a solidão. Porque a verdade é que o período de solidão, embora seja uma oportunidade de crescimento espiritual, também é um momento de grande vulnerabilidade. É quando o inimigo tenta plantar mentiras em nossa mente, quando as dúvidas se tornam mais altas, quando a tentação de desistir parece mais forte. Satanás conhece bem o poder da solidão. Ele sabe que quando você está sozinho, sem o apoio de irmãos na fé, sem o encorajamento da comunhão, sua resistência pode ficar fragilizada. Foi por isso que ele tentou Jesus justamente no deserto, após 40 dias de jejum e solidão. O inimigo sempre ataca quando percebe que estamos isolados e vulneráveis. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, somos alertados: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Veja que a Escritura não diz que o diabo está dormindo ou desinteressado. Ele está ativamente procurando oportunidades para nos derrubar, e a solidão pode ser uma dessas oportunidades se não estivermos vigilantes. Uma das primeiras mentiras que o inimigo sussurra no ouvido de quem está na solidão é:
Você foi abandonado. Ninguém se importa com você, nem mesmo Deus. Essa mentira é perigosa porque em momentos de dor e isolamento, nossa mente está mais suscetível a acreditar nela. Começamos a questionar se realmente somos amados, se realmente temos valor, se nossa existência faz diferença no mundo. Mas você precisa combater essa mentira com a verdade da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, Paulo declara com absoluta certeza: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você captou isso? Nada pode separar você do amor de Deus, nem sua solidão, nem a incompreensão das pessoas, nem seus fracassos ou suas lutas. O amor de Deus por você é imutável, incondicional e eterno. Ele não te ama porque você é perfeito ou porque todos te entendem. Ele te ama porque você é filho dele, comprado com o sangue precioso de Jesus. Outra mentira comum que o inimigo planta na solidão é: sua situação nunca vai mudar. Você vai ficar preso nesse lugar para sempre. Essa mentira gera desespero e tira de nós a esperança que é essencial para continuar lutando. Mas a verdade bíblica é que tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes capítulo 3 nos ensina que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para chorar e tempo para rir. Há tempo para estar sozinho e tempo para estar acompanhado. Há tempo para o deserto e tempo para a terra prometida. Sua situação atual não é sua sentença final. Deus está escrevendo uma história muito maior do que você consegue enxergar agora. E essa história tem capítulos de vitória, de restauração, de alegria à frente. O inimigo também tenta nos fazer acreditar que nossa solidão é resultado de algum pecado terrível que cometemos, que estamos sendo punidos por Deus. É verdade que às vezes enfrentamos consequências de nossas escolhas erradas, mas nem toda dificuldade é punição. Às vezes, Deus permite a solidão não porque você fez algo errado, mas porque Ele quer fazer algo novo em você. Lembre-se de Jó. Aquele homem justo perdeu tudo, e seus amigos passaram o tempo todo tentando convencê-lo de que sua dor era resultado de pecados ocultos. Mas Deus mesmo testificou que Jó era íntegro e reto. A solidão e o sofrimento de Jó não eram punição. Eram parte de um propósito maior que ele só compreenderia mais tarde. Então, como você protege seu coração durante a solidão? Primeiro, você precisa vigiar seus pensamentos. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Você não pode permitir que sua mente vague livremente por caminhos de negatividade, dúvida e desespero. Quando um pensamento contrário à palavra de Deus surgir, você precisa rejeitá-lo conscientemente e substituí-lo pela verdade bíblica. Por exemplo, quando o pensamento "ninguém me ama" surgir, você conscientemente o rejeita e declara: "Eu sou amado por Deus. Cristo morreu por mim. Eu sou precioso aos olhos do Senhor." Quando o pensamento "minha vida não tem propósito" aparecer, você o combate declarando: "Deus tem planos de bem para mim, planos de me dar esperança e futuro." Segundo, você precisa manter uma disciplina de comunhão com Deus, mesmo quando não sente vontade. Nos dias em que sua alma está pesada e você não tem forças nem para orar, ore assim mesmo. Nos dias em que a Bíblia parece não fazer sentido e as palavras parecem vazias, leia assim mesmo. Não permita que suas emoções ditem sua vida espiritual. A disciplina é o que nos sustenta quando a motivação desaparece. Pense em um atleta em treinamento. Há dias em que ele acorda animado e empolgado para treinar, mas há outros dias em que está cansado, dolorido, sem vontade alguma. Se ele treinar apenas nos dias em que está motivado, nunca se tornará campeão. É a disciplina de treinar mesmo sem motivação que produz os grandes resultados. O mesmo se aplica à vida espiritual. Terceiro, você precisa cercar-se da verdade de Deus. Mesmo na solidão física, você pode se cercar da palavra. Escreva versículos bíblicos e cole pela casa.
Ouça pregações e louvores que edificam sua fé. Leia livros cristãos que fortalecem sua caminhada. Você não pode alimentar sua mente com qualquer coisa e esperar ter pensamentos saudáveis. O que entra em sua mente determina o que sai em seus pensamentos e ações. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos orienta. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa é uma escolha consciente que você precisa fazer todos os dias, especialmente durante a solidão. Quarto, não se isole completamente. Há uma diferença entre a solidão que Deus permite para nos aproximar dele e o isolamento prejudicial que nos afasta de toda comunhão saudável. Você pode estar passando por uma temporada em que poucos te entendem, mas isso não significa que você deve cortar todos os relacionamentos e viver como um eremita. A Bíblia nos ensina em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. A comunhão com outros cristãos é essencial para a nossa saúde espiritual. Mesmo que você sinta que ninguém te entende completamente, ainda assim precisa da igreja, do corpo de Cristo. Busque pelo menos uma ou duas pessoas de confiança com quem você possa compartilhar suas lutas. Não precisa ser alguém que entenda perfeitamente tudo o que você está passando. Precisa ser alguém que ore por você, que te encoraje na fé, que te lembre da fidelidade de Deus nos momentos em que você está fraco demais para lembrar sozinho. Quinto, sirva a outros mesmo na sua solidão. Isso pode parecer contraditório, mas uma das formas mais poderosas de sair da armadilha da autopiedade é abençoar outras pessoas. Quando você tira o foco de si mesmo e olha ao redor para ver quem precisa de ajuda, sua perspectiva muda completamente. Há sempre alguém passando por algo mais difícil do que você. Há sempre alguém que precisa de uma palavra de encorajamento, de um gesto de bondade, de uma oração. Quando você se torna um canal de bênção na vida de outros, mesmo em meio à sua própria dor, Deus opera algo sobrenatural em seu coração. Jesus nos ensinou isso em Lucas capítulo 6, versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quando você dá encorajamento, você recebe encorajamento. Quando você semeia amor, você colhe amor. É um princípio espiritual que nunca falha. Sexto, cultive a gratidão diariamente. A ingratidão é um dos caminhos mais rápidos para a amargura e o desespero. Quando você se concentra apenas no que não tem, no que perdeu, no que está faltando em sua vida, sua alma murcha. Mas quando você escolhe agradecer pelo que tem, por mais simples que seja, algo muda em seu interior. Comece cada dia listando mentalmente ou por escrito pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo tão básico quanto ter um teto sobre a cabeça, comida na mesa, saúde para respirar. A gratidão não nega a dor, mas ela equilibra sua perspectiva e te ajuda a enxergar que mesmo na solidão, há bênçãos ao seu redor. Chegamos ao final desta jornada de hoje. E quero deixar com você uma verdade final, que precisa ficar gravada em seu coração. A solidão não é o fim da sua história. É apenas um capítulo importante, transformador, necessário, mas não é o fim. Deus está com você neste exato momento. Ele vê sua luta, conhece sua dor, compreende perfeitamente aquilo que ninguém mais consegue entender, e Ele promete que não te deixará nem te desamparará. Continue buscando sua face. Continue confiando em sua fidelidade. Continue andando pela fé mesmo quando não consegue ver o caminho completo à sua frente. Sua solidão tem propósito. Sua dor não será desperdiçada. O que Deus está fazendo em você neste momento, no secreto, na quietude, vai produzir frutos gloriosos que abençoarão não apenas você, mas muitas outras pessoas. Continue firme, continue fiel. O amanhecer está chegando. Eu quero agradecer do fundo do coração por você ter me acompanhado até aqui.
Se esta mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos, deixe seu like e compartilhe com alguém que também está passando por uma temporada de solidão. E lembre-se, nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus está disponível no link do primeiro comentário fixado. É uma ferramenta poderosa para te ajudar nessa caminhada de comunhão profunda com o Pai, especialmente nestes tempos em que você precisa encontrá-lo na solidão. Continue assistindo aos próximos vídeos que vão aparecer na sua tela. Que Deus abençoe ricamente sua vida. Até breve.